A paz, irmãos. Mensagem de hoje: 5 votos para obter poder espiritual. Por Aidan Tozer. Algumas pessoas rejeitam a ideia de fazer votos, mas na Bíblia você encontrará muitos grandes homens de Deus que foram dirigidos por alianças, promessas, votos e compromissos. O salmista não era avesso a fazer votos. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, disse ele. Render-te-ei ações de graça. Salmos capítulo 56, versículo 12. Meu conselho nesta questão é que se você está realmente preocupado com seu avanço espiritual, a obtenção de novo poder, nova vida, nova alegria e novo reavivamento pessoal dentro do seu coração, será bom fazer certos votos e empenhar-se por cumpri-los. Se você falhar, prostre-se em humilhação. Arrependa-se e comece novamente, mas sempre leve em consideração os votos feitos. Eles irão ajudar a harmonizar o seu coração com os vastos poderes que fluem do trono onde Cristo está sentado à destra de Deus. O homem carnal rejeita a disciplina de tais compromissos. Ele diz: quero ser livre, não quero ter qualquer voto sobre mim. Não creio nisso. Isso é legalismo. Bem, deixe-me apresentar o quadro de 2 homens. Um deles não fez voto algum. Ele não aceita qualquer responsabilidade desse tipo. Ele quer ser livre. Ele é livre, em certa medida, assim como um vagabundo é livre. O vagabundo é livre para sentar-se num banco de jardim de dia, dormir sobre um jornal à noite, ser posto para fora da cidade na manhã de quinta-feira e voltar e subir pelas escadas rangentes de alguma pensão na quinta à noite. Esse homem é livre, mas também é inútil. Ele apenas ocupa um lugar no mundo cujo ar respira. Examinemos agora outro homem, talvez um presidente, ou primeiro-ministro, ou qualquer grande homem que carrega sobre si o peso do governo. Homens assim não são livres. Porém, com o sacrifício de sua liberdade demonstram poder. Caso insistam em ser livres, poderão sê-lo, mas apenas como vagabundo. Escolheram, porém, estar amarrados. Há muitos vagabundos religiosos no mundo que não querem estar amarrados a coisa alguma. Eles transformaram a graça de Deus em libertinagem pessoal. As grandes almas, entretanto, são aquelas que se aproximam reverentemente de Deus, compreendendo que em sua carne não habita bem algum, e sabem que, sem a capacitação dada por Deus, quaisquer votos feitos seriam quebrados antes de o sol se pôr. Não obstante, visto que creem em Deus, com reverência assumem certos votos sagrados. Esse é o caminho para o poder espiritual. Sendo assim, há 5 votos que tenho em mente que será bom fazer e observar. Primeiro voto: trate seriamente com o pecado. O pecado tem sido disfarçado nesses dias, aparecendo com novos nomes e caras. Você pode estar sendo exposto a esse fenômeno na escola. O pecado é chamado por diversos nomes enfeitados. Qualquer nome, menos pelo que ele realmente é. Por exemplo, os homens já não ficam mais sob convicção de pecados. Eles têm um complexo de culpa, em lugar de confessar suas culpas a Deus para se livrarem delas. Deitam-se num divã e tentam relatar o que sentem a um homem que deve conhecer melhor tudo sobre eles. Após algum tempo, a resposta dada é que eles foram profundamente desapontados quando tinham 2 anos, ou alguma coisa semelhante. Supõe-se que isso os fará sentirem-se melhor.
Tudo isso é ridículo, porque o pecado é ainda o mesmo antigo inimigo da alma. Ele nunca foi alterado. Precisamos tratar firmemente com o pecado em nossa vida. Lembramo-nos sempre disso. O reino de Deus não é comida nem bebida, disse o apóstolo Paulo, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. A justiça repousa à porta do reino de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 e 20. Não estou pregando a perfeição sem pecado. Antes, quero dizer que todo pecado conhecido deve ser nomeado, identificado e repudiado, e que devemos confiar em Deus para nos libertar dele, para que não exista qualquer pecado consciente, deliberado em qualquer parte de nossa vida. É absolutamente necessário que façamos isso, porque Deus é um Deus santo e o pecado está no trono do mundo. Portanto, não chame seus pecados por um outro nome. Se você é invejoso, chame-o de inveja. Se você tem a tendência à autocomiseração e a sentir que não é apreciado, mas é como uma flor que nasce para morrer despercebida e desgastar sua doçura no ar do deserto, chame esse pecado pelo que ele é, autopiedade. Também há o ressentimento. Se você está ressentido, admita-o. Tenho conhecido pessoas que vivem num estado de indignação furiosa a maior parte do tempo. Conheço um pregador que age como uma galinha lançada fora do ninho. Ele fica correndo em todas as direções, queixando-se e murmurando. Alguém está sempre o fazendo errar. Ora, caso você tenha esse mesmo espírito, tem de tratar com ele imediatamente. Você precisa livrar-se disso. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Em lugar de tentar disfarçar o pecado ou procurar uma tradução grega opcional em algum lugar sob a qual ocultá-lo, chame-o por seu nome correto e livre-se dele pela graça de Deus. Há também o mau humor. Não o chame de indignação. Não tente chamá-lo de algum outro nome. Chame-o pelo que ele é. Porque, se você tem mau humor, ou você se desfaz dele, ou ele desfará muito da sua espiritualidade e alegria. Por conseguinte, tratemos do pecado com seriedade. Sejamos perfeitamente cândidos. Deus ama pessoas cândidas. Segundo voto, não seja dono de coisa alguma. Com isso, não quero dizer que não possamos possuir coisas. Quero dizer que devemos ser libertos do senso de possuí-las. Esse senso de posse é o que nos embaraça. Todos os bebês nascem com as mãozinhas fechadas, e isso me parece dizer: isto é meu. Uma das primeiras coisas que eles dizem é meu, com voz irada. Esse senso de isto é meu é muito prejudicial para o espírito. Se puder livrar-se disso, para que não tenha mais o sentido de posse sobre qualquer coisa, você sentirá grande liberdade em sua vida. Não pense com isso que você precisa vender tudo quanto possui e distribuir como caridade. Não. Deus permitirá que você tenha o seu carro e seus negócios, sua profissão e sua posição, qualquer que ela seja, contanto que entenda que isso não é seu, em absoluto, mas dele, e que tudo quanto está fazendo é apenas trabalhando para ele. Então, poderá estar tranquilo em relação a tudo, pois nunca precisamos nos preocupar por perder o que pertence a outra pessoa. Se essas coisas forem suas, você estará sempre olhando para as mãos para ver se ainda estão ali, mas se forem de Deus, já não precisa se preocupar com elas. Permita-me apontar-lhe alguma das coisas que você tem de entregar a Deus. Suas posses são uma dessas coisas. Alguns dos queridos filhos do Senhor
estão sendo mantidos para trás, porque existe uma bola e uma corrente presas em suas pernas. Se for um homem, pode ser seu luxuoso carro ou a suntuosa casa. Se for uma mulher, talvez sejam suas louças de porcelana ou seus móveis estilo Luís XV e tudo mais. Vamos considerar um precioso vaso como exemplo. Ali está ele, e se alguém batesse nele e o quebrasse, seu pobre dono provavelmente perderia 5 anos de sua vida. Terceiro voto: nunca se defenda. Todos nós nascemos com o desejo de defender-nos. E caso insista em defender a si mesmo, Deus permitirá que você o faça. Porém, se você entregar a sua defesa a Deus, então Ele o defenderá. Ele disse a Moisés certa vez: serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Êxodo capítulo 23, versículo 22. Muito tempo atrás, o Senhor e eu chegamos junto ao capítulo 23 do livro de Êxodo. E ele me mostrou essa passagem. Já faz 30 anos que ele tem sido uma fonte de bênçãos indizíveis para mim. Não tenho de lutar. O Senhor é quem luta por mim. E Ele certamente fará o mesmo por você. Ele será o inimigo dos seus inimigos e adversário de seus adversários. E você nunca mais precisará defender-se a si mesmo. O que defendemos? Bem, defendemos nosso serviço e, particularmente, defendemos nossa reputação. Sua reputação é o que os outros pensam que você é. E se surgir alguma história sobre você, a grande tentação é tentar correr para acabar com ela. No entanto, como você bem sabe, tentar chegar até a fonte de uma história assim é uma tarefa inútil, absolutamente inútil. É como tentar achar o passarinho depois de ter encontrado uma pena no gramado. Você não poderá fazer isso. Porém, se voltar completamente ao Senhor, Ele o defenderá completamente e providenciará para que ninguém lhe cause dano. Toda arma forjada contra ti não prosperará, diz o Senhor. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isaías capítulo 54, versículo 17. Henri Suso foi um grande crente em dias passados. Um dia, ele estava buscando o que alguns crentes têm me dito que também estão buscando: conhecer melhor a Deus. Vamos colocar isso nestes termos. Você está procurando ter um despertamento religioso no íntimo do seu espírito que o leve para as coisas profundas de Deus. Bem, quando Henri Suso estava buscando a Deus, pessoas começaram a contar histórias más sobre ele, e isso o entristeceu tanto que ele chorou lágrimas amargas e sentiu grande mágoa no coração. Então, um dia, ele estava olhando pela janela e viu um cão brincando no terraço. O animal tinha um trapo que jogava para cima de si e tornava a alcançá-lo, apanhando-o com os dentes, e corria e jogava muitas vezes. Então Deus disse a Henri Suso: aquele trapo é a sua reputação, e estou deixando que os cães do pecado rasguem sua reputação em pedaços e a lancem por terra para seu próprio bem. Um dia desses as coisas mudarão. E as coisas mudaram. Não demorou muito tempo até que os indivíduos que estavam atacando a reputação de Suso ficassem confundidos, e ele foi elevado a um lugar que o transformou numa autoridade em seus dias e numa grande bênção até hoje para aqueles que cantam seus hinos e leem suas obras. O quarto voto: nunca passe adiante algo que prejudique alguém. O amor cobre multidões de pecados. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. O fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus. Se você sabe alguma coisa
que possa vir a obstruir ou ferir a reputação de um dos filhos de Deus, enterre-a para sempre. Busque um pequeno jardim, atrás da casa, um lugarzinho em alguma parte. E, quando alguém se aproximar de você com alguma história de maledicência, leve até ali e sepulte-a, dizendo: aqui jaz em paz a história sobre meu irmão. Deus tomará conta daquela história. Com o critério com que julgardes, sereis julgados. Mateus capítulo 7, versículo 2. Se quer que Deus seja bondoso com você, terá também de ser bondoso com seus outros filhos. Você dirá: mas isso não é graça. Bem, a graça é que fez você entrar no reino de Deus. É um favor imerecido. Porém, depois de você assentar-se à mesa do Pai, Ele espera poder ensiná-lo como se portar à mesa. E Ele não lhe permitirá comer enquanto você não obedecer à etiqueta de sua mesa. E que etiqueta é essa? É que não conte histórias sobre os irmãos que estão assentados à mesa com você, não importando onde congregam, a nacionalidade ou acontecimentos do passado. Quinto voto: nunca aceite qualquer glória. Deus é zeloso de sua glória e não a dará a ninguém. Ele não irá nem mesmo compartilhar sua glória com quem quer que seja. É muito natural, diria eu, que as pessoas esperem que talvez seu serviço cristão lhes dê uma oportunidade de demonstrar seus talentos. Verdadeiramente querem servir ao Senhor, mas também querem que os demais saibam que estão servindo ao Senhor. Elas querem ter reputação entre os santos. Este é um terreno muito perigoso. Buscar reputação entre os santos. Já é ruim o bastante procurar reputação no mundo, mas é pior procurar reputação entre o povo de Deus. Nosso Senhor desistiu de sua reputação e devemos fazer isso também. Meister Eicher, certa ocasião, pregou um sermão sobre a purificação que Cristo fez no templo. Disse ele: ora, nada havia de errado com aqueles homens que vendiam e compravam ali. Nada havia de errado em trocar dinheiro ali. Aquilo tinha de ser feito. O pecado deles se resumia no fato de fazerem isso para ter lucro. Eles ganhavam certa porcentagem ao servirem ao Senhor. E então Eicher fez a aplicação. Quem quer que sirva por uma comissão, por um pouquinho de glória que possa tirar desse serviço, é um comerciante e deve ser expulso do templo. Concordo plenamente com isso. Se você está servindo ao Senhor e, quase sem perceber, talvez inconscientemente mesmo, espera obter uma pequena comissão de 5%, cuidado. Isso irá espantar o poder de Deus de seu espírito. Você precisa determinar que nunca irá aceitar qualquer glória, mas cuidar para que Deus a receba toda. Esses 5 votos necessitam ser escritos em nosso próprio sangue. A coisa mais simples possível é apresentar uma mensagem como esta. O realmente difícil é pôr isso em prática em nossa própria vida. Relembre que esses 5 votos não são alguma coisa que se deve escrever na capa da Bíblia para depois esquecê-los. Necessitam ser escritos em nosso próprio sangue. Têm de ser votos finais, irrevogáveis. Ficarem apenas na superfície não é suficiente. Muito de nossa congregação é assim, apenas superficial. Não pode ser assim, não. Que esses votos venham das profundezas de seu coração, das maiores profundezas do seu espírito. Esses votos são contrários à antiga natureza humana. Eles introduzem a cruz em nossa vida, e ninguém jamais pode recuar depois de ter tomado sua cruz. Ninguém, jamais. Quando o homem toma a cruz, já disse adeus.
Já fechou as gavetas de sua escrivania e disse adeus à esposa e aos filhos. Ele nunca mais voltará. O homem com a cruz nunca retorna. Quando fizer esses votos, relembre-se, eles introduzem a cruz em sua vida, ferem no coração sua vida centrada no ego, e nunca mais haverá lugar para o retorno. E digo eu, ai dos levianos. No Brasil, e talvez em outros lugares, também muitas pessoas estão dizendo: experimentem Jesus, experimentem Deus. Levianos, experimentadores, provadores é o que eles são. São como um coelho que conta com 12 buracos de saída para que, caso um seja obstruído, possa fugir pelo outro. Não, da cruz não há lugar para fugir. Ninguém pode experimentar Jesus. Ele não está à disposição de ninguém para ser testado. Cristo não está sob teste. Você está. Eu estou. Ele não. Deus o ressuscitou dentre os mortos e para sempre confirmou sua deidade e o selou e o entronizou à sua mão direita como Senhor e Cristo. Entregue tudo a Ele e notará que sua vida começará a ser elevada. Você florescerá de maneira maravilhosa. Porém, se você por acaso for um daqueles sobre quem Deus impôs a mão para uma vida mais profunda, para uma vida mais poderosa, para uma vida mais plena, então eu pergunto se está disposto a fazer uma oração como esta. Ó Deus, glorifica-te a ti mesmo à minha custa. Envia-me a conta, qualquer que for, Senhor. Eu não estabeleço preço. Não tentarei voltar atrás nem barganhar. Glorifica a ti mesmo. Eu arcarei com as consequências. Esse tipo de oração é simples, mas é profunda, maravilhosa e poderosa. Eu creio que se você puder fazer uma oração como esta, ela será a rampa de onde poderá ser lançada às maiores alturas e aos céus mais azuis nas coisas do Espírito. Amém.